Fala, protagonistas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um PZcast, o podcast dos protagonistas para protagonistas. Já convido você que ainda não é protagonista para vir protagonizar junto com a gente. Já se inscreve no canal, curte, comenta e vamos embora, porque hoje o podcast é um episódio super especial. É um tema que a gente aborda muito nas empresas, que a gente vê muitos profissionais sofrendo com isso, que é o tema relacionado à inteligência emocional. Como que a inteligência emocional pode ajudar a eu transformar a minha carreira? A gente vê durante a caminhada muitos profissionais patinando, tendo dificuldades, não alcançando seu máximo potencial por conta disso. Então hoje a gente trouxe uma convidada super especial para discutir com a gente, mas antes deixa eu apresentar o Gerson, nosso Headhunter. E aí, Gerson, seja bem-vindo. Muito obrigado, mais um prazer estar aqui, muito bom. E hoje com um título mais especial ainda do que o do Headhunter, hein? Isso daí é importante, né, Gerson? Marido da convidada, esposo da convidada. É um plus. É o plus a mais. Plus a mais, muito bem. E a nossa super convidada, Raquel Camargo, psicóloga, especialista clínica em terapia cognitivo-comportamental. Raquel, muitos atendimentos, tenho certeza que você conversa com muitos profissionais que passam por essa dificuldade da inteligência emocional. E hoje a ideia é a gente ter um bate-papo muito tranquilo e confortável. Deixa eu até explicar para o pessoal o porquê que a gente está nesse cenário diferente, né, Gerson? É verdade. Hoje, pessoal, a gente veio convidar vocês para entrar um pouco no nosso ambiente, no nosso dia a dia, né? Nossa casa, é onde a gente discute os assuntos relevantes dos nossos clientes, sobre as nossas perspectivas. E a ideia é a gente deixar vocês mais à vontade aqui junto com a gente. E é tão à vontade quando a gente quer deixar vocês, a gente quer deixar a Raquel aqui hoje. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Obrigada, amor. Sempre um prazer. Sei que aqui a gente tá literalmente em casa mesmo, então essas conversas elas já são corriqueiras aí no nosso dia a dia. E obrigada, Lucas, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, de falar sobre um tema tão relevante, tão atual, e que de fato, né, respinga muito na minha prática clínica, nos atendimentos. E isso de uma forma muito geral e muito ampla, assim, né? Então, hoje é muito natural que a gente veja, né, pessoas com muitas questões emocionais relacionadas mesmo ao trabalho, ao adoecimento no trabalho, ou à falta de habilidades para lidar com esse trabalho, né? Então, assim, achei o tema sensacional e muito pertinente. Tenho certeza que a prosa vai ser muito boa. Eu também estou convicto disso. E faz um tempo, né, Gerson, que a gente fala de fazer esse momento. E justamente pelo que a Raquel trouxe, né? A gente já conversa disso no dia a dia, quando a gente sai para almoçar, a gente sai e tudo mais. E eu acho que a gente tem muito para contribuir. Espero que você que está assistindo daí suba o máximo possível. Pega o papel, a caneta, não deixa de anotar, pega os insights, faz igual eu e vamos embora para um bate-papo super legal. E lá no YouTube também, né? Tem os comentários, deixa ali o comentário do que achou, do que né, a gente pode melhorar, inclusive. Exatamente, de dicas, enfim. Inclusive, se o pessoal tiver alguma dúvida, ficar alguma dúvida e quiser deixar lá também, eu me coloco à disposição para responder alguma questão que surgir também. Que massa. Tenho certeza que vai ser uma jornada muito boa. Pessoal, então, dito tudo isso, né, vamos para o nosso tema. Inteligência emocional, Raquel. O que é esse negócio chamado inteligência emocional? Então, Lucas, ontem, no final do dia, eu estava até rascunhando essa nossa conversa, essa nossa prosa aqui, né? E aí eu tinha anotado assim, né? Que é a habilidade essencial de quem quer se dar bem na carreira e na vida. Bom. E aí depois eu falei assim, cara, não é a habilidade essencial, é a moeda de ouro de quem quer se dar bem na carreira e na vida, né? Então eu acho que já começa por aí. E aí, eu gosto sempre de explicar isso, Lucas, de uma maneira muito simplista, né? Então, quando a gente ouve falar sobre inteligência emocional, isso nada mais se relaciona com a nossa capacidade de se autogerir, né? E o que seria esse se autogerir, né? Isso envolve a gente conseguir gerir bem os nossos estados emocionais, mais propriamente dito, as nossas emoções, que é a maneira como a gente se sente, né? Então, isso passa por diversos aspectos, inclusive por nós sabermos lidarmos com tomadas de decisões, de maneira geral, né? Tanto naquilo que tange a nossa vida, como que tange o nosso trabalho. Isso inclui a questão de sermos resolutivos
em problemas do nosso dia a dia, que eventualmente surgem, e obviamente as nossas habilidades sociais, né, que é as nossas habilidades que envolvem o outro, né? Então, para mim, essa inteligência emocional diz respeito a tudo isso, mas principalmente, né, a maneira como eu comunico isso de forma assertiva, que eu acho que é a grande questão, né? Então essa pessoa é inteligente emocionalmente. E como que isso aparece, né? Como que isso está implícito naquilo que eu faço e naquilo que eu manifesto no meu dia a dia, seja no trabalho ou fora dele. Então eu acho que a gente começa por aí, sabe? Sensacional, sensacional. Ô, Raquel, acho que assim, essa questão de ser a moeda de troca, a forma de expressar, até um dos motivos de eu ter pensado sobre esse tema, né, e dentro da vivência que a gente teve durante a jornada profissional, como que eu expresso essa minha inteligência emocional? Para mim, quando eu penso na expressão, e aí a gente pode pegar aqui os dois extremos, né? Quem demonstra e quem não demonstra. Nossa, perfeito. Sobre quem não demonstra. Eu lembro da minha jornada profissional, algumas pessoas que me marcaram muito, sabe? E aqui não estou falando só da forma de se comunicar, os explosivos, aquele chefe que na hora da pressão ele vai lá e estoura. Certeza. Mas um dos casos mais marcantes que eu tive foi quando uma diretora de uma empresa que eu trabalhei, eu abrindo a porta da sala de reuniões, ela se derretendo em lágrimas. Ela foi diagnosticada poucos dias depois com burnout. Nessa jornada profissional já, né, na Protagonize, a gente teve 2 casos de 2 clientes que procuraram a gente, né, 2 clientes não, né, 2 empresas que solicitaram orçamento, e 2 casos muito parecidos. Um caso, a própria proprietária estava vindo já de mais de 1 ano de pouca operação na empresa dela, porque ela teve um estresse ocupacional muito alto, não diagnosticado como burnout, mas pelas características muito parecidas, que ela não conseguia trabalhar na empresa dela, sabe? E o outro caso era um casal, o esposo ficou tão sobrecarregado, e uma empresa do ramo de construção, né? Então, assim, é um ramo muito masculino, ele ficou tão sobrecarregado, tão, enfim, né, exigido emocionalmente, que teve, de um dia para o outro, que ele virou e falou, não consigo mais trabalhar nessa empresa. Ele, quanto proprietário, negócio saudável financeiramente, ele se afastou do negócio e a esposa teve que tocar com um filho pequenininho, sabe, um bebê e tal, teve que tocar sozinha o negócio. E ele não consegue mais nem falar. Quando chega em casa, você pensa o sofrimento, né? A esposa chega em casa querendo falar do dia a dia, coisas que ele antes que fazia, agora ela quer uma opinião, ela não consegue fazer. E um último exemplo, que eu acho que é um dos mais marcantes, que é o meu, né? Quando eu era coordenador de marketing, para quem sabe da minha história, né, já deve ter ouvido eu falar em algum momento, era coordenador de marketing com 21, 22 anos, muito bem financeiramente, coordenador mais jovem da Eucatur. Teve um momento que eu tive gastrite nervosa, e eu sempre muito equilibrado emocionalmente, muito zen, eu me assustei com aquilo. Eu virei e falei, cara, isso daqui não é para mim, sabe? Não que a empresa era ruim, não que tinha muita cobrança, mas eu estava em uma área que eu não tinha muito domínio técnico. E aí foi quando eu transformei também minha carreira, reprogramei ali, né, meu plano de carreira para mim ir para a área de gestão de pessoas, que era onde eu tinha domínio técnico. Né? Então, quando a gente vê esses casos, né, e estamos falando de pessoas com alto poder de tomada de decisão, com certa independência financeira, e ficaram reféns da inteligência emocional, ou melhor, né, da sanidade emocional. Né? Como que isso acaba chegando num estágio tão latente. Sim. Raquel, com isso, primeiro ponto, né? Como que a gente consegue ir monitorando essa inteligência emocional e quais são os danos patológicos que isso pode trazer para a nossa vida? Eu acho que, só uma contribuição aí, Lucas, que você falou dessa questão dessas pessoas terem esse poder, né, de decisão, enfim, estarem à frente de um negócio, né? E quando me traz o conceito da inteligência emocional, a Raquel falou muito bem da questão da autogestão, né? Mas eu vejo também dessa inteligência a forma como eu vou lidar com a sua emoção, né? A maneira como eu vou lidar com o que você traz na sua emoção. Então, porque não é só a minha, né? É a minha e a sua. A minha emoção, mas como que eu interpreto a sua emoção também. Que nem sempre sabe lidar. Exatamente. Então, essa galera aí que tá lá na autogestão e que, enfim,
E o pessoal que trabalha junto com eles? Como que eles lidam com a inteligência emocional do outro? Né? Então, não se misturam naquela emoção, às vezes se deixa levar pela emoção do outro. Além, eu acho que desse conceito de se autogerenciar, eu também ser inteligente para compreender a emoção do outro. Né? E, ao mesmo tempo, saber lidar com isso. Não me absorver, não me envolver, não me deixar levar. Que nem tudo que vem de você é meu, né, Jéssica? Exatamente. Isso, muito legal. Perfeito, amor, perfeita, assim, a contribuição. E quando eu disse no início sobre uma habilidade, eu acho que casa muito com isso, né? Porque quando eu digo sobre uma habilidade, a gente não está falando especificamente de algo inato. A gente não está falando, inclusive, de algo geneticamente herdado, né? A gente está falando de algo que foi aprendido. Nós estamos falando de algo que foi nos ensinado. Ou seja, nem sempre, né, foi aprendido. Eu acho que isso ilustra melhor, né? Nem sempre é uma habilidade que a gente aprendeu no contexto onde a gente viveu. E embora isso seja um problema, lá isso não tinha grandes impactos e grandes consequências, porque aquela dinâmica, ela já era acostumada com aquilo, né? Então eu aprendi algo em uma dinâmica familiar ali, me ensinaram que era daquele jeito que as pessoas se comunicavam, que era dessa maneira que as pessoas reagiam, que era dessa maneira que as pessoas se portavam, só que ali todo mundo faz desse jeito. E aí onde está o problema? O problema está quando eu vou para esse tal mercado de trabalho. Quando eu saio dessa dinâmica e dessa esfera aqui, por mais ruim, por mais precária que seja, já é conhecida. Né? Todo mundo faz assim aqui. Né? Então, isso é bem familiar. E aí, eu vou para esse mercado de trabalho. E quando eu chego lá, eu descubro que eu tenho um problema. E qual que é o problema? Eu descubro que só aquilo que está lá no Lattes, ou só aquilo que eu aprendi na faculdade, não vai bastar mais. Né? Que isso não é mais suficiente para me fazer esse profissional de sucesso. E aí, que beleza. Só que não. Então a gente vai que é aquela hora que o filho chora e literalmente a mãe não vê. Então, por isso que eu gosto sempre de pensar de algo que foi, de novo, aprendido. Ou melhor, que não foi aprendido. Né? E aí eu acho que por isso, Lucas, que é tão recorrente a gente vê essas questões no ambiente de trabalho, que é onde as pessoas vão para o mundo, é onde as pessoas se deparam com desafios que elas não tinham lidado até então, ou que às vezes elas até lidavam, só que elas lidavam e as pessoas que estavam naquele ambiente, elas partilhavam das mesmas inabilidades que elas, então não era necessariamente um problema. E nem sempre tinha uma hierarquia. E nem sempre tinha uma hierarquia, né? Então... Mas me veio um insight com isso daí, que me parece que o primeiro treinamento que a gente tem na carreira, né, na vida, é em casa. Eu acho que é 100%. É porque é a nossa escola de tudo, né? Eu acredito. Então, da forma... Como que eu lido com medo? Com quem que eu aprendi a lidar com medo? Com a ansiedade, né? Com a pressão. Com quem e como, né? E aí, nesse como, em casa, às vezes você tem a liberdade poética de dar umas porradas do irmão, de dar um puxão de cabelo da irmã. Os meninos não façam isso, né? Mas você tem essa liberdade de, às vezes, subir o tom, de xingar o outro. Mas no ambiente de trabalho muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. E aí eu descubro que o que eu sabia não era suficiente, né? O que eu achava que eu sabia. Né? Que eram as habilidades que eu da forma como eu me capacitei tecnicamente, né? Raquel, mas ok, eu não tenho esse comportamento, eu não tenho essa habilidade. E como que eu posso começar a desenvolver isso? Lucas, tudo começa por duas coisas para mim, né? Primeiro pelo interesse e segundo pela percepção, né? Então precisa ser algo que eu quero, precisa ser algo que eu me interesso, porque não é um caminho que acaba, não é uma jornada que termina. E o segundo ponto é esse de colocar atenção. Por quê? Porque só existe para mim aquilo que eu coloco atenção. Né? Então, o primeiro ponto, eu até anotei aqui algumas coisas, eu acredito muito que é a gente entender até um pouquinho, e a gente pode falar
sobre a base ali daquilo que a gente chama de modelo cognitivo dentro das terapias cognitivo-comportamental, né? Que é o quê? Que não são os fatos, nem sempre são os fatos que determinam a maneira como eu me sinto, né? Mas a interpretação que eu faço disso. Sensacional. E aí, por isso que eu gosto muito da ideia do colocar atenção, né? Que é justamente quando eu vou conseguindo avaliar esses fatores externos e, principalmente, eu vou treinando a minha percepção para observar esses meus estados emocionais, né? Eu vou percebendo, inclusive, o processo gradual que as minhas emoções elas vão perpassando. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, né? Às vezes no consultório, quando eu vi, eu já tinha falado, quando eu vi, eu estourei, quando eu vi, eu explodi, quando eu vi. E aí, o que isso claramente nos mostra? Alguém que nem de longe colocou atenção em perceber esse fluxo emocional que a emoção foi passando ali, né? Ele só percebeu quando ele chegou num extremo disso, que é o quê? Ele teve uma reação comportamental que agora ficou claro, ficou evidente. Muito bom. Né? Então, acho que o primeiro ponto e a gente não aprendeu nada disso, né? A gente não aprendeu que, você tem uma emoção e isso que você sente é diferente disso que você está pensando, que não é a mesma coisa daquilo que você está fazendo, né? Então, essa emoção, ela sempre nos sinaliza alguma coisa e a gente precisa ser inteligente para perceber isso. Só que, de novo, eu só percebo aquilo que eu coloco atenção. Só existe para mim aquilo que o meu olho está treinado em perceber ali. Ô, Raquel, então o que a gente fala muito, né, Jéssica? Que é a tomada de consciência. Eu acho que é o primeiro passo, né? Perfeito. Tomei consciência. E isso vai trazer o que dentro da psicologia a gente estuda bastante, que é os pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, né? Sim. Então, na tríade de sentimentos também, vai acabar acarretando isso, né? Sim. Então, naquele sistema de sentimentos, ele vai pensar errado, sentir errado e fatalmente se comportar errado. Exatamente. Acho que muito que a gente usa no nosso dia a dia mesmo aqui na empresa, né? Seja no processo de recrutamento e seleção, seja em outros processos de diagnóstico, que é a questão do mapeamento comportamental, né? Que está muito atrelado ali a questão do sistema de crenças daquela pessoa, que ela vai reagir às situações e à emoção dela da forma como ela acredita, distorcida ou não. É isso aí. Né? Então, a gente entender um pouquinho no ambiente de trabalho como que ela vai reagir ali muito no impulso, né? Já nos sinaliza alguma coisa aí. E aí depois a gente consegue, dependendo do lugar, a gente consegue trabalhar essa tomada de consciência, né? Mas a gente já tem ferramentas hoje que a gente consegue identificar um pouquinho antes ali, até mesmo antes da pessoa perceber que ela faz daquela forma, né? Pra gente entender um pouquinho. E aí, falando sobre isso, sobre esse colocar atenção, eu acho que depois vem um outro ponto, que é fazer esse automonitoramento daquilo que agora eu tenho atenção e daquilo que eu treinei a minha percepção, né? Então, esse automonitoramento, eu posso fazer de diversas formas, né? Inclusive com um caderno, realmente, né? De colocar ali, eu sempre gosto de usar escalas, né? Então, de 0 a 10, como que eu tenho me sentido hoje em relação... eu tô me percebendo mais ansiosa hoje, eu estou me percebendo com mais medo hoje, eu estou me percebendo mais preocupada hoje, eu estou me percebendo mais cansada hoje. Então então de 0 a 10, como que eu classifico isso aqui? E aí ao longo do meu dia, eu vou fazendo esse monitoramento, né? Então à tarde, quando eu volto pro trabalho, eu percebo, essa emoção ela abrandou ou ela cresceu, né? Eu posso fazer isso... inclusive escrevendo ali a maneira como eu me sinto, né, discorrendo aquilo dali, né, então estou me sentindo assim, então vai lá no bloco de nota do celular, escreve, né, é uma outra forma também, porque é como se a gente fosse avaliando, fazendo essa percepção, né, de como que essas emoções, elas foram avançando gradativamente. Então, acho que é um bom ponto também. Muito legal, e falando desse monitoramento constante, me vem à cabeça até uma fala acho que é do Daniel Kahneman, né, que ele traz que mais de 95% dos nossos pensamentos não são validados. Não quer dizer que está errado, Sim. É que não são validados. Então quer dizer o quê? Que a gente está o dia inteiro, o tempo inteiro, tomando decisões. Ele trouxe na
teoria lá da psicologia da economia, né, que é voltado para o comportamento de compras, né? Mas a gente está o tempo todo se comportando, seja para se relacionar, seja para consumir, seja para o que for, sem fazer uma validação cognitiva. Será que isso é verdade? Será que o que eu estou pensando é real ou não? E isso está sendo refém de quê? Daquela estrutura de crenças que você comentou ainda há pouco. Né? Então, se a gente não para durante o dia para falar, cara, o que eu estou sentindo, será que é real? Perfeito, o que eu estou Lucas. pensando, será que está certo? E como eu estou me comportando, reagindo para o mundo? Como as pessoas estão me vendo? Será que é coerente com aquilo que eu gostaria que estivessem vendo? Porque senão a gente fica numa posição muito cômoda, né? Eu estou certo em tudo, eu sou fantástico, eu sou Superman. E os outros que estão errados. Sim. Exatamente. Como o mundo é cruel. Com certeza. Eu até anotei aqui, Lucas, alguns pontos assim que a gente começa a observar em uma postura que seja assertiva. E ela começa exatamente por isso, né? Com esse autoquestionamento de começar a me perguntar se aqueles pensamentos que eu estou tendo ali ao longo do meu dia, quando o chefe fala de tal forma, quando o colega faz tal coisa, quando acontece tal coisa na reunião, né? Se aquilo é uma hipótese imaginária, é algo que eu estou, de certa forma, conjecturando ali, ou se aquilo é real, né? Se aquela situação, ela realmente existe, ou ela existe com base naquilo que eu penso a respeito daquilo. Super legal. Né? Ela existe com base naquilo que ela significa para mim, ou com base em dados, em fatos ali, né? Então, às vezes, acontece muito, que daí é o que a gente chama de distorções cognitivas, né? Assim, eu tenho certeza que ele falou aquilo na reunião e foi pra mim, né? E o coitado do chefe nem estava lembrando de você. Ai, que ódio. Eu tenho certeza que foi pra mim. A hora que ela abriu a porta, que ela me olhou, eu já sabia o que ela tava pensando. Gente, percebe o tamanho do abismo que existe, né? E como que é fácil a gente, de certa forma, cair nesses erros cognitivos, né? E jamais, a gente não consegue, né? Então, assim, alguém te falou, você viu, né? Isso é claro, ou é algo que você imagina, é algo que você supõe sobre aquilo e faz previsões com base nisso que você acha. Né? Eu sempre digo assim, Lucas, que a gente só acredita em Deus. Todas as outras coisas têm que trazer os dados, sabe? É isso aí, que as evidências, né? Que é a melhor maneira da gente discernir, de certa forma, o que é real ou o que é uma percepção somente nossa, né? Então é muito daquela ideia que a nossa mente, ela mente o tempo inteiro, né? Então, assim, não encarar coisas que passam pela nossa mente como fatos, como verdades absolutas, né? Fantástico. Até porque tem uma relação muito forte com essa estrutura de crenças que nem sempre são concretas, né? Corretas. E como que a gente, falando, né, tanto do nosso dia, né? Como que a gente trata isso, né, Gerson? Uma forma simples que a gente orienta o colaborador quando a gente vê ele nessa situação, pede feedback. Né? Então, vira e mexe. Esclarece, né? Pergunta. Coloca os pingos nos is, né? Ou a gente vai com o líder, nos nossos clientes, a gente vai direto no líder para que a gente parte do pressuposto de que quem tem mais poder é que tem que tomar as iniciativas, né? Então, no caso, o líder, ele precisa ir lá no time, quando tem qualquer suspeita dessa distorção, ele precisa ir lá e deixar claro qual que é a visão dele, né? Como está funcionando. Mas quando o colaborador não tem essa acessibilidade junto com o líder, ele precisa criar, pavimentar essa via, né? Então, não tem mal nenhum de ir lá e perguntar. De perguntar. O que você pensa sobre mim? Tem um outro dia? livro que eu lembrei, Lucas, o nome dele se chama Os 4 Compromissos. O autor sempre tem um dos... Não lembro agora aqui quais são os outros compromissos, mas tem um que ele fala, né? Nunca supõe, sempre pergunte. Boa. Né, que é muito essa ideia, né, da gente não supor que sabe aquilo, né, mas de fato tirar realmente a limpo aquilo, né, e de uma forma muito tranquila, muito honesta, muito legítima, né, porque o contrário disso seria a suposição daquilo que se sabe, né. E aí até no meu dia a dia aí também nas conversas que eu tenho, você fala muito que no nosso dia a dia de ser muito próximo do erro, né, eu gosto muito de trazer esse conceito para ser muito próximo da dúvida. Né? Então, estou entrevistando, não saio com dúvida. Né? Então, ali tem perfis que tem mais essa insegurança, que precisa de mais validações. Não tem problema você ir lá no seu chefe e pedir, e perguntar.
né? Tá certo, é isso mesmo, é isso que você espera de mim, né? Como que foi essa entrega? Né? Vamos ser próximo dessa dúvida aí que a gente já sana essas questões. Né? Nossa, perfeito. E assim, né? Porque o contrário disso seria o quê? Você entrar num processo de ruminação. E aí é sofrimento na E aí é né? sofrimento. Aí o teu nível de ansiedade, ele tá completamente explicado, de estresse, de ansiedade, né? Porque imagina, você passa o dia pensando naquilo, aí você vai pra casa, aí você volta no outro dia, você não sabe ainda, você passou a semana inteira assim. Né? Então, assim, com certeza, domingo, a síndrome do Fantástico vai te pegar, porque você vai ter que voltar na segunda-feira. É isso aí. E aí, qualquer coisinha você vai estourar, porque você já passou todo esse tempo ruminando esse negócio, já tá carregado. Né? Exatamente. E às vezes até o pior, né? Incentivando um processo de fofoca, porque daí você vai em outra pessoa perfeito. que não é a pessoa que você deveria ir, cara. Você tem que ir lá no seu líder, aí você comenta com um aqui, aí comenta com outro ali. E aí quando vê, as suposições elas tomam outras proporções, vêm opiniões de outras pessoas, de outras visões de mundo, de outras crenças, e aí É isso mesmo. a farofa tá pronta. E aos fofoqueiros de plantão, uma das orientações que a gente traz para o proprietário, traz para o líder, isso aí. é corta pela raiz. Ou traz um feedback Muito corretivo, né? diretivo, ou manda embora, sabe? Então, assim, realmente é um dos cânceres que as empresas têm, infelizmente. E falando do perfil brasileiro, né? O perfil brasileiro, majoritariamente, é o perfil comunicador, executor ou comunicador planejador. Falando do comunicador, é um perfil, falando toda essa estrutura de validações, medir evidências, gente, não é o perfil brasileiro. O perfil brasileiro, inclusive, é comum, né? A gente conversando com as pessoas, eu tenho uma boa percepção, eu sei ler bem as pessoas. Eu senti. E claro que assim, né? Meu sexto sentido não erra, né? Não erra. E por mais que a gente tá danizado aqui, mas assim, é um caso muito, muito sério, porque a pessoa, ela tá vivendo, muitas das vezes, numa mentira, cara. Né? E sofrendo sem motivo. Pior do que o sofrimento é sofrer sem motivo, cara, por uma falsidade que a sua cabeça foi lá e criou. Com certeza. Muito bom essa questão que a Raquel falou da terapia cognitiva, né, que bebe muito do estoicismo, né? E lá ele traz um conceito de que todo sofrimento, toda emoção destrutiva, ela vem de um julgamento errado. Nossa, perfeito. Né? Ela não deveria estar acontecendo, né? Não. Então, enfim, quando... É contranatural. É contranatural. Então, se aquela emoção tá te causando sofrimento, analisa o que você julgou daquela situação, quais foram as conclusões que você tirou dela. Né? Que talvez a raiz do teu sofrimento tá ali, não na situação. Não na situação. Os fatos em si, né, isso aí você comentou, né, e assim, pra mim é muito forte isso, eles não dizem nada. Mas eu terminei o relacionamento. O fato em si de terminar o relacionamento, ele não diz nada. O que vai dizer? O sentimento que eu joguei em cima desse relacionamento, meu sentimento de impotência, meu sentimento de abandono, de rejeição, que vai trazer toda a questão do sentimento negativo frente àquilo. Né? E aí passa alguns meses, a pessoa já com a emoção um pouco mais baixa, acha um outro parceiro melhor, ou talvez nem é melhor, mas já tem uns processos ali, né, de compensação mental, vai virar e falar, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Ou um parceiro, ou um trabalho, né? Um trabalho, mesma coisa. Nesse contexto, então assim, nossa, me demiti. O desligamento pode ser ótimo. O desligamento, né? Então... Muitas vezes a gente orienta isso, né? Às vezes o empresário chega, mas eu não gosto de fazer essa demissão, é um processo dolorido para mim, como que eu faço? Me ajuda. E aí eu trago muito sempre, né? Que, olha, isso pode ser um pontapé inicial para a mudança de uma vida de uma pessoa, né? Às vezes aquilo que ela precisa nesse momento é que ela seja desligada aqui, né? Enfim, com muita responsabilidade, claro, né? Mas falando dessa trajetória de crescimento, de evolução, eu vejo as demissões assim, com muito desse olhar. E assim, né? Você não está num ambiente bom para o empresário ou para o dono, né? Para o líder, e não está também para o colaborador, não tem por que manter essa relação, muitas das vezes até tóxica, né? Sim. Cada um segue sua jornada e tem sua jornada boa, né? Desmistificar um pouco, né? Que demissão é sempre ruim. O pessoal falando de inteligência emocional no trabalho, né? Ainda. Raquel, pelos seus atendimentos, percepção, tudo mais, geralmente o problema, ele tá no trabalho ou tá na pessoa? Depende. Qual trabalho e qual pessoa. Eu acho que a gente começa por aí. E aí, Lucas, a gente, dentro da psicologia,
a gente nunca associa o adoecimento ou a questão assim das patologias mentais, dos transtornos mentais, a uma causa específica, né? Que é o que a gente vê bastante, o pessoal que talvez não tenha uma informação clara sobre isso, trazendo. Então, assim, nossa, ela entrou em depressão depois que saiu do trabalho, né? Ela entrou em depressão depois que entrou naquele trabalho. Ela entrou em depressão depois que terminou o relacionamento. A pessoa teve crise de ansiedade depois de tal fato, né? Então, a gente nunca usa esses extremos para explicar isso. Por quê? Porque a gente entende que o adoecimento, o surgimento de qualquer patologia, ele é multifatorial. Ou seja, é um conjunto de fatores que vão contribuir e vão levar a pessoa para aquele adoecimento. Dentro desses fatores, a gente tem fatores ambientais, a gente tem fatores genéticos, que eu adoro, a gente tem fatores contextuais, a gente tem fatores de criação, a gente tem fatores estressores, a gente tem fatores que se somaram ao longo do tempo da vida dessa pessoa. Então, quando a gente pega essa pessoa que teve uma situação e adoeceu por conta do trabalho, como que a gente pode olhar para isso? Essa pessoa ela já estava numa situação de vulnerabilidade, provavelmente, né? E aí, de repente, aquele ambiente que é um ambiente mais estressor, que de repente é um ambiente do qual ela lide com coisas que ela nunca lidou, ou tenha processos de hierarquia ali que vão muito na contramão, talvez, de valores que ela tenha na vida dela pessoal, vão com certeza contribuir, colaborar para a gente caminhar para isso. Mas foi esse trabalho que ocasionou, que gerou isso? Obviamente não. Né? Ele potencializou aquilo que já existia, né? Ele vulnerabilizou uma situação que já estava posta ali. Então foi um somatório desses fatores e aí daquele ambiente que levou a gente chegar nessa conclusão, né? Então seria uma ideia muito reducionista a gente falar, não, o problema está na pessoa. Por que não? Nem sempre, né, está na pessoa. Ou o problema é o trabalho e a empresa. Não, a gente não sabe qual pessoa, qual trabalho, qual empresa. Né? Então, acho que a pergunta começa por aí, sabe? E realmente é muito amplo, né? A gente é um indivíduo biopsicossocial, com várias interações, interferências, né? Conexões que a gente não consegue nem dimensionar. Né? Muito legal. E Gerson, qual que é a importância da pessoa certa no lugar certo para que amenize, né? Que o trabalho não seja um dos fatores que vai ocasionar esse tipo de dano emocional. Legal, muito bom. Isso que a Raquel falou de depender, né? Do trabalho e da pessoa. Eu acho que parte desse princípio também de se observar, de conhecer, né? As suas, enfim... habilidades, as suas habilidades, aquilo que você... Que é mais natural, né? Que é mais fluido ali pra dentro de você. E aí, buscar os trabalhos que isso vão ser valorizados, né? Esses lugares, então, quando a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, é a gente entender como que são os valores, né, daquela pessoa, a forma como ela reage aos acontecimentos internos e externos, né? E alocar ela no local de trabalho onde que aqueles princípios ali, a forma dela reagir, dela resolver as questões seja bem valorizada, né? Então, assim, pessoas, por exemplo, mais introvertidas, que gostam do ambiente mais tranquilo, que gostam ali de questões mais burocráticas, a gente não coloca em situações comerciais, de pessoas o dia inteiro, de muito dinamismo, porque esse não são as habilidades naturais dessa pessoa, então provavelmente ela vai entrar em um processo de estresse ali. Né? Porque o esforço que ela vai ter que fazer para aquilo é muito grande. Vai drenar muito, né, a energia daquela pessoa. Exatamente. E todo dia ela vai chegar em casa pensando, putz, que trabalho. Que trabalho, né? E talvez outra pessoa, com os mesmos fatos, as mesmas evidências, estaria amando aquele trabalho. Exato. E Exatamente. quem está errado é a pessoa que não sentiu uma emoção. Ou é o trabalho que está cobrando isso? Né? Ou é o trabalho? Não, a gente só está desencontrado. Só está desencontrado. Perfeito. Perfeito. Então procure a protagonista para você se encontrar. Gerson não perde um merchan, Raquel. 1 hora de fazer Tá certo. Mas, e falando em merchan, outro ponto. Essa questão da pessoa, ela consegue mudar isso, amor? Você vê lá nos seus ambientes, Raquel, a queixa terapêutica. Né? Eu sou muito introvertido, eu não gosto de muita gente, eu tô no meu trabalho, eu não posso sair do meu trabalho. O que eu faço? Eu preciso ser expansivo, eu preciso
Como que é isso? Sim, é incrível a gente pensar que a gente tem uma capacidade de neuroplasticidade no nosso cérebro, que é uma máquina que, embora a gente não consiga mudar 360 graus, eu consigo muito bem desenvolver habilidades para aquilo dali, né? Eu sempre dou o exemplo que a gente está falando, né? Por exemplo, na questão de introversão, extroversão, que é uma coisa de perfis que dá para a gente falar em um outro momento também. Acho que seria legal. Acho que é massa. Por exemplo, né? A gente não... se a gente pegar o exemplo de uma cadeira de ferro, se a gente colocar ela no fogo, ela pode mudar o formato, mas não deixa de ser ferro, né? A mesma coisa acontece em relação a essas habilidades que a gente treina, que a gente forja, né, com base nisso que surge e tudo mais. Então, obviamente, a pessoa que é introvertida, ela não vai deixar de ter esse traço de introversão, né, mas ela consegue desenvolver isso muito bem, né, ela consegue desenvolver isso a ponto disso não ser um problema, né, e eu tô falando porque eu sou uma pessoa introvertida, então, assim, eu sempre que eu falo sobre isso, as pessoas falam assim, não, mas você não é, porque você fala muito bem. Exatamente, só que a minha habilidade de comunicação, ela foi uma habilidade muito bem treinada, ela foi uma habilidade que eu expus muito, então não é um fator que esbarra, né? Existe a introversão e existe a habilidade que foi desenvolvida a partir disso. Então, e muito isso também, assim, sabe, Lucas? Gosto muito de pensar assim, quanto mais clareza eu tiver daquilo que não é natural para mim, maior o esforço que eu vou fazer em relação a isso, né? Já menor o sofrimento que isso vai... E menor o sofrimento, né, que isso vai causar e que vai gerar. Cara, fantástico. Porque quando a gente traz, né, muito dessa questão do perfil comportamental é esse. Quer dizer que a gente está pregando na testa, colocando um broche, falando eu sou isso e ponto final, me aceita? Não. Você pode mudar, você pode ter comportamentos mais adequados. Mas dentro desses comportamentos mais adequados, a gente também não pensar que vai ser super natural. E do dia para noite. E do dia para noite. Parte dessa jornada, eu acredito demais nisso que você trouxe, Raquel. Primeiro, técnica, sabe? Eu tenho uma péssima gestão do tempo. Sim. Aí eu fico me martirizando depois porque eu procrastinei algo. Cara, pega uma agenda, pega um planner, coloca um lembrete no celular, começa a desenvolver a disciplina e não sofre. Coloca 2 atividades por dia e faça elas, custe o que custar. Dorme 10 minutos mais tarde, acorda 10 minutos mais cedo. Lê 5 páginas, se for o caso. Mas não li ontem, como que eu sou ruim, como que eu sou incompetente. Não! Vamos olhar pra frente. Sim. E, Lucas, eu percebo bastante, assim, né? Quando a gente fala assim, inteligência emocional. Como ter, como lidar, como isso, como aquilo, né? E a grande verdade é que não tem uma receita de bolo pra gente falar assim, fulano, agora você vai fazer isso, isso e isso, e isso vai te tornar mais inteligente emocionalmente. Por quê? Porque a grande questão é você se colocar em situações que de fato vão fazer com que você possa treinar aquelas habilidades ali, né? Então, por exemplo, uma habilidade de inteligência emocional, por exemplo, é saber dizer não, né? Só que o que acontece? Normalmente a pessoa que tem essa dificuldade, ela entra num processo de esquiva, de evitação, que ela não diz não, né? Então, isso precisa ser testado na prática, né? Ler sobre vai me ajudar? Vai ser ótimo, vai ser excelente, né? Inclusive, ler é uma coisa que vai te dar repertório. Isso aí. Né? É uma coisa que vai aumentar o teu repertório. Mas essa prática, esse entrar em ação é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, assim, eu não sei dar feedback. Então, você precisa dar feedbacks. Né? Você precisa treinar e se expor a isso. Isso aí. E até o que o Gerson falou ainda há pouco, né? Sobre a questão de ser íntimo do erro, né? É uma coisa que eu acredito demais, porque as primeiras vezes que você for dar feedback, cara... vamos falar do Instagram. Ótimo exemplo. Ótimo. Os primeiros vídeos, eu lembro quando eu fazia os meus primeiros stories, né? Lá nas antigas, não que eu ainda não esteja neles, mas uma coisa que sempre me traziam cara, no 100º você vai ter vergonha deles, né? A Emily mesmo falava isso demais, né? Da rede social, né? Das fotos, dos posts, dos textos, mesma coisa, sabe? E foi errando, foi fazendo... Foi a exposição mesmo, né, Lucas? Que vai forjando, vai fazendo você às vezes até se... E vai fazendo até os teus estados fisiológicos normalizarem aquilo dali, né? Porque normalmente em situações como essa,
Nós ficamos muito ativados emocionalmente. Isso aí. Então, quando você se expõe, vai acontecendo um processo natural que vai alterando essa fisiologia em situações como essa, né? Então, aquele objeto fóbico ou muito aversivo já não é tanto assim, Perfeito. né? Ou ainda que eu pense, né? Nossa, eu vou estar lá, gente, que eu fui aceitar esse podcast? Né? Mas aí você vem, e aí quando você vem, você vê, tá tudo certo, né? Gera ali talvez um pensamento, te passa pela cabeça, gere uma emoção. A gente estava aqui conversando antes de começar, nossa, eu tô nervoso, tô ansioso, aí eu até brinquei, né? Então a gente tá testando inteligência emocional na prática, porque realmente dá, super normal, super natural, mas aquilo não é mais um fator que te paralisa. Tá tudo certo? Peraí, só vamos ver. Tá tudo certo? Eu tenho um termômetro, né? O termômetro é as curtidas, comentários, interações. Então, se não tiver, não tá tudo certo, Raquel. Dá uma curtida aí pra gente saber. Mas brincadeira à parte, né? Mas adoro isso. E até esse exemplo do podcast é muito bom, né? Porque eu lembro do primeiro que, assim, me gerou realmente muita ansiedade, né? E já depois no segundo, menos, terceiro, menos. Hoje muito mais natural, né? E no dia a dia a gente percebe isso como algo, essa exposição como algo muito forte e importante, mas ela passa muito por um terminho chamado disciplina. Porque o que eu vejo muito é a pessoa começar a querer desenvolver algo, mas as primeiras reações, né, não são tão reforçadoras quanto ela desejava. Então, às vezes não foi tão bem, às vezes o podcast não deu tantas curtidas, não deu tantas visualizações, o story não deu tanta reação. E aí, isso não é reforçador, isso acaba reduzindo a latência. Uma estratégia que eu uso, e isso eu uso tranquilamente, por mais que quando fazem por mim, eu não siga, né? Mas é os acordos sociais. Então, o podcast foi um acordo social que parte depende de mim, mas parte tem outras pessoas falando comigo. Lucas, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Da gestão do tempo, né? Cara, hoje tem tanto estímulo que eu acabo tendo para me responder, que se eu não me organizar, vai das 6 da manhã à meia-noite, brincando. Só apagando fogo. Né? Só apagando fogo, sendo um pouco estratégico, um pouco propositivo. Então, eu vou criando alguns gatilhos para que não dependa só de mim as coisas, né? Que outras pessoas venham e me ajudem nessa jornada. E eu acho que é uma estratégia boa, sabe, Raquel? A pessoa ir lá, faz esses combinados sociais de que, eu tenho dificuldade com isso. E aí tem que ter intimidade com o erro e humildade para virar e falar, cara, não é que eu sou incompetente, não é que eu sou ruim, mas só quer dizer que, cara, eu não sou tão bom nisso, eu tenho outras virtudes. Me ajuda a desenvolver essa competência. E quando eu errar, você pode me falar, você tem liberdade para isso. Mas me ajuda a acertar na próxima. E vamos embora tocar o barco. Eu acho que muito disso tá relacionado à questão de você fazer, né? De colocar o pé e fazer, porque você só vai saber o que vai funcionar para você quando você estiver lá fazendo, né? E a gente comentando sobre isso me trouxe muito a questão dos pilares da autoestima, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, esbarra um pouquinho ali, né? E essa questão da autoconfiança, da autoeficácia, ela precisa ter lastro, né? E como que você constrói lastro? Como que você constrói repertório? Fazendo. Né? Ô Lucas, você falou aí sobre essa questão de se colocar, da disciplina. Tem uma outra coisa que eu tenho estudado muito, assim, me aprofundado e percebido também que é um outro fator que paralisa muito as pessoas, e principalmente as pessoas da nossa geração atual, que é a intolerância ao mal-estar. Né? Então, essa intolerância ao mal-estar, essa intolerância à frustração, essa intolerância à maneira como eu me sinto, né? De não tolerar. E isso faz o quê? Faz adultos emocionalmente frágeis, né? Porque a tolerância ao mal-estar é o que me leva a ser resiliente. Né? E essa resiliência, ela vai forjando um estado do quê? De resistência, né? De resistência ao desconforto. Então, quando a gente para observar, por isso que eu volto naquela questão, a maioria das pessoas é mais esquiva e evitativa, né? E aí isso funciona num primeiro momento. A grande questão é que daí você não tem dados, você não tem elementos, e aí justamente você não supera esse ponto. E você continua frágil. E você continua frágil. Então muitas pessoas falam, né? E é até uma palavra muito legal, né? A questão da resiliência e tal. E a resiliência nada mais é do que uma pessoa que resiste, que tolera o mal-estar e a frustração. Muito bom, muito bom. Raquel do céu, que massa. Tem assunto, hein?
Pensa, dá para render. Ô Raquel, mas falando aí dessa intolerância emocional, como que eu começo, né, além de me expor aos desafios, além de pegar e monitorar, né, os meus comportamentos, tem alguma pílula que dá para tomar e já resolve? Porque também a nossa geração é bem imediatista, né? Ô, Lucas, eu gosto sempre de trazer aquela ideia da gente se conectar com o porquê disso. Né? E quando eu entendo, me conecto com o porquê disso, eu entendo que isso não é só sobre algo que eu conquisto, é algo que eu me torno enquanto eu conquisto. Né? É sobre quem eu me torno através disso. Quando eu tolero o mal-estar, quando eu tolero isso aqui que para mim é ansiogênico, é desconfortável, qual que é a chave que vira depois? Qual que é a maneira como eu me vejo depois? Qual que é o conceito que eu passo a ter de mim? Porque isso vai moldar toda a minha identidade, que é a maneira como eu me vejo. Né? Então precisa estar muito atrelado com quem eu me torno através disso. Não é só sobre aquilo que eu conquisto. Né, porque a conquista ela vai ser, obviamente, uma consequência. Né? O ponto principal é em quem isso aqui me transforma. Nossa, a gente está até fazendo com o Luca, né? Pelo começo, pelo porquê. Exatamente. Tá muito, muito legal, sabe? Essa questão da... E até para tu motivador... E não se esquecer disso, sabe? Assim, o tempo todo ficar trazendo à memória isso, né? Como um reforçador. Né? Então, uma estratégia que a gente usa muito na TCC são os cartões de enfrentamento, né? Que nada mais são do que lembretes racionais para momentos em que nós estamos mais suscetíveis ali a uma emoção. Então, são pequenos lembretes que você pode se colocar no celular, né? Que você pode colocar na tua mesa de trabalho, colar ali no computador, falando por que aquilo é importante para você, né? Listando ali motivos que são palpáveis, que são realistas, né? E que na hora de uma emoção a gente não lembra, né? É muito comum que as pessoas falem assim, Raquel, na hora eu nem lembrei, né? Nossa, foi a última coisa que passou pela minha cabeça e realmente, né? Dependendo de como foi essa ativação emocional, a pessoa não vai lembrar mesmo. E aí a gente ter esse reforço, obviamente, ajuda muito. Muito bom, que é um estímulo externo, que vai invadir aquela, usar o termo, né? Aquela neura natural. Exatamente. E vai quebrar, né, esse padrão. Eu fiz algo parecido, né? Falando já da gestão do tempo. Eu sei que quando a gente entra em assuntos muito legais como esse, é comum eu me estender um pouco mais, né? Como a gente só tem 4 horas de podcast, quando deu aqui, faltando 15 minutos, eu peguei essa ampulheta e virei. Porque é um estímulo externo, estou olhando bastante para você, ela vai me ajudar. Então é importante a gente pegar esses gatilhos, sabe? Para eles dominarem, às vezes, o nosso fluido natural, né? Raquel, falamos bastante sobre essa jornada do trabalho, mas a gente sabe que a gente está na geração de redes, que a performance é importante, que a progressão é importante. E o trabalho, para quem quer se tornar um protagonista, ele é um fator importante e tem que ser vivido de forma intensa. Mas tem uma máxima que eu até uso aqui com o time, né? Que a gente precisa trabalhar de forma intensa e precisa descansar de forma intensa. E aí? Como fazer? Como descansar de forma intensa? Como resetar? Como ele fala, né? Desrupilar. Tá, ok. Eu adoro essa temática do descanso, sabe? E essa questão do descanso tem muito a ver até com crenças pessoais minhas, assim, abrindo um espaço de mais vulnerabilidade. Né, eu gosto muito lá quando a gente olha para o início da criação, né? Então, lá em Gênesis fala, né, que ele fez e ele descansou, né? Então, na criação do mundo, na concepção do mundo, o descanso ele coroa um trabalho, né? Ele recompensa um trabalho, né? E eu acho isso assim lindo, eu acho poético isso. E eu gosto muito, Lucas. Realmente, hoje a gente tem muitos fatores externos. Mas eu gosto sempre de pensar em um descanso que ele é planejado, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam ou pensam erroneamente, esse descanso planejado, ele não tem a ver com você ter cada minuto do teu final de semana
ou da tua folga, que seja, programado, né? De você ter ali uma agenda para você cumprir. Muito pelo contrário, né? Esse descanso planejado é a ideia, principalmente, de que você entenda intencionalmente aquilo que é importante para você, né? Então, intencionalmente, eu vou voltar a minha atenção, o meu esforço e o meu empenho para isso, para que eu consiga aproveitar ao máximo, de certa forma, esse descanso, né? Então, um primeiro ponto que a gente pode falar, por exemplo, é realmente trocar as telas, o que é muito difícil hoje, por coisas que são mais sensoriais, né? Que envolva os nossos sentidos realmente, né? Então, por exemplo, a questão da música, né? Para quem gosta de música, a questão da leitura, a questão, por exemplo... Dos esportes também. Dos esportes, né? A gente pode pensar... Nem me lembra, gente. Nessa questão sensorial, me lembra uma amiga, né? A Emily, então, ela sempre fala que a maneira como ela descansa é quando ela organiza as coisas, né? Então, não é sobre organizar as coisas, né? É sobre tocar nas coisas que ela organiza. Então, percebe? Tem uma questão de percepção muito envolvida, né? Onde o olhar dela tá voltado para padronizar as cores, onde o olhar dela tá voltado para as texturas que ela sente quando ela pega uma roupa, ou quando ela, né, pega uma vasilha, por exemplo, que é diferente. Então, a pessoa vai entrando naquele estado de flow realmente, né? E aí, essa é a importância também do autoconhecimento, né, Lucas? A gente perceber as melhores estratégias que funcionam para nós, que isso é regulação emocional. É tudo que nós fazemos para intuitivamente voltar ali o nosso bem-estar. Acontece que algumas pessoas usam isso de maneira muito errada, né? Então, elas usam isso às vezes comendo, às vezes bebendo, né? Com meios... Maratonando séries, né? Com meios que, na verdade, não provocam essa regulação emocional, ou provocam de uma maneira muito instantânea, e logo depois a pessoa volta, né? Outra coisa que a gente pode pensar também, para esse descanso, que ele é intencional e que ele é planejado, é a questão do próprio contato com a natureza mesmo, né? Eu acho que isso é super importante. Então, assim, quando foi a última vez que você viu o nascer do sol, o pôr do sol? Às vezes a gente sai do trabalho, já tá escuro, né? Quando foi a última vez que você parou no sol 10 minutos para tomar luz solar, né? Então, por exemplo, a luz solar, ela tá diretamente ligada com os nossos níveis de vitamina D, que é uma coisa super importante, que provoca sintomas muito parecidos com sintomas de depressão, inclusive. A falta disso, né? Então, assim, esse contato com a natureza. Mas o que é esse contato com a natureza? De repente, para você, vai ser o quê? Mexer no jardim. De repente, para uma outra pessoa, vai ser mexer na horta. De repente, para uma outra pessoa, vai ser fazer uma caminhada ao ar livre ali, né? Então, isso é super importante. Uma outra forma desse descanso intencional, eu acho que é a gente se conectar com as nossas relações, né? Então, as nossas conexões, elas têm muito esse poder. Eu me lembro que na última vez que a gente estava junto no almoço, você usou uma palavra, você falou algo no final nesse sentido, você falou... Que os níveis de ocitocina estavam altos, restabelecidos. Né? Estavam restabelecidos, né? E a gente vê claramente, a gente foi almoçar, então era ali, tipo, 20, 30 minutos. E, tipo, mudou o nosso dia depois disso, isso aí. Né? Então, como que as nossas conexões, elas têm esse poder transformador, né? Então, assim, um café sem pressa, né? Uma prosa que seja realmente boa, que conecte, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um descanso intencional e que a gente pode planejar esse descanso, né? Porque o contrário disso seria simplesmente... Hoje é final de semana, eu vou me jogar no sofá, eu vou ficar aqui, eu como, eu faço alguma coisa. E quando é domingo, eu me dou conta, nossa, amanhã é segunda-feira e parece que um caminhão passou em cima de mim. Isso aí. Muito né? legal. Eu tô muito cansada. E falando dos hormônios, né? Você falou da ocitocina. A ocitocina é o hormônio das conexões, das relações, né? Por isso que a gente gosta tanto de estar em clã, em família, com os amigos. E das telas, um problemaço que tem é a dopamina, né? Porque Sim. a dopamina, ela vai viciando. Rápido e barata, né? Rápido e barato, é isso aí. Por isso que a gente fica horas ali na rede social, fica horas ali nas séries, vivendo a vida dos outros e esquece da nossa vida, né? Sim. Muito bom. Que massa. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui também me traz uma sensação de que a todo momento a gente precisa estar muito conectado.
sabe? Um processo de consciência muito grande. Sim, Porque é isso então, que a eu gente- falo de colocar atenção. É, Só vai existir porque o que é colocada A atenção. gente é engolido, cara. Então, como que eu vou validar se o que eu tô sentindo no meio do meu dia, tem um turbilhão de estímulos externos, tá correto ou eu tô vendo de maneira distorcida, né? Então, acho que essa intencionalidade, esse nível de consciência, ele até se torna, nos nossos dias, um diferencial competitivo. Gerson, e assim, amor, essa questão dessa consciência é muito... O nosso corpo, ele é muito inteligente em perceber os nossos estados emocionais, né? Então, Raquel, eu tenho muita dificuldade, né? Coloca atenção em como que tá a questão do teu corpo, né? Então, por exemplo, quando a gente tá com raiva, vocês podem perceber, a gente vai contrair mais, vai ter uma musculatura que vai estar mais contraída, que vai estar mais enrijecida. Mas vai estar mais tensa. Quando a gente tá triste, vai ter aquela posição, né, dos ombros mais caídos, que é aquela posição fetal ali. Tem um cara que eu gosto muito, que eu sempre falo dele, né, gente, que é o Jordan Peterson. E ele fala, né, tem um capítulo do livro dele que ele diz: costas eretas, ombros para trás, né, que eu acho que é super importante também, Lucas, a gente falar, que é uma das maneiras como a gente pode mudar a fisiologia do nosso corpo, né? Que é o quê? Então, quando eu coloco as costas eretas para trás, traz muita essa ideia, né? De que a gente é sim capaz de mudar isso através das nossas expressões faciais, da maneira que a nossa postura tá, de certa forma, ali comunicando, né? Adorei. E essa posição de poder não é sobre os outros, né? É sobre mim mesmo. Sobre eu me superar naquilo. É isso aí. Exatamente. Sobre as minhas emoções. Aprendi demais aqui hoje. bom. Estou muito feliz. Aprendemos todos. Muito feliz. Ó, fiz até umas anotações aqui. Deixa eu Eita. fazer um resuminho aqui dos aprendizados, né? Primeiro, né? Colocar consciência no dia a dia. Me parece que é muito difícil colocar consciência sem uma ajuda externa, né? Até para validar se aquilo que eu estou pensando está certo ou não está. Será que eu estou indo pelo caminho correto ou não? Então, cara, pede ajuda, né? Veja alguém, talvez procure um profissional. Se não tiver condições de profissional, pelo menos um amigo, um colega de trabalho, talvez até o chefe, tá tudo bem, né? Sim. Pode se mostrar frágil em alguns momentos Sim. com pessoas que vão te ajudar. Lembrar que inteligência emocional é uma moeda de troca. Achei fantástico isso, né? E a gente precisa, como moeda, né? Quando você vai comprar, tem um momento que você tem que ir lá e mostrar o comprovante do Pix, né? E sendo uma moeda de troca, a gente precisa demonstrar essa inteligência emocional. Então não é só ficar guardado para si, né? Na hora de reagir. É a de troca e a de ouro também, né, Lucas? É a de ouro, isso aí. E a gente precisa ter essa capacidade, né? De ir lá e mostrar para as pessoas que a gente é inteligente Sim. emocionalmente, né? Inteligência emocional não é só sobre mim, né? Então fala muito, né, sobre o ambiente que eu estou, sobre as interações que eu estou fazendo, né, e também sobre a minha expressão para o mundo. Nem tudo que pensamos é real, né? Então vários dos nossos pensamentos eles vão fugir totalmente ali do que a gente acha como razoável, e isso vai gerar comportamentos disfuncionais, sentimentos disfuncionais e uma reação em série disfuncional. E sim, é possível desenvolver isso, né? Muitas das vezes você não precisa mudar totalmente seu comportamento, sua estrutura de crenças. Pega algumas técnicas, né, que já vai ajudar pra caramba. Falamos também da intolerância emocional, super importante, né, as pessoas terem isso na cabeça, né? Então, peraí, tem que ter uma margem ali para ir lá, flexibilizar. E temos que nos expor durante esse processo de desenvolvimento, evolução, de desenvolvimento das novas competências, mesmo sendo duro fazer, às vezes até fazendo errado, a gente flexibilizar, né? O nosso sofrimento, saber que o erro ele é um professor, e durante essa jornada a gente aprender bastante. Com certeza. Gerson, mensagens finais. Cara, você ia passando aí, cada ponto já vinham várias ideias para discorrer sobre esses pontos aí. Acho que tem que ter parte 2, hein, pessoal? Tem que ter, Coloca isso, tem que ter certamente. parte 2. Mas acho que fica para mim muito forte desse bate-papo aqui hoje essa questão de colocar atenção, né? Da gente entender que talvez o sofrimento de hoje é pela forma como eu estou vendo a situação, não como ela realmente é. E tem que flexibilizar isso. Tem que né, flexibilizar. Eu acho que um ponto também que é legal destacar, que a gente colocou de usar as situações, mesmo que não seja para o fim dela, sabe? Então, vou gravar uma story aqui, talvez o fim não seja ele mesmo, mas só me desenvolver. É isso aí, legal. Né? Não, eu preciso postar um conteúdo? Eu não preciso postar. Não preciso ter like, não Né? preciso nada. Não preciso nada, mas
talvez, nossa, achei muito ruim, mas eu já tô melhor do que ontem. Então, usar a situação não pelo fim dela, mas só para me desenvolver. Né? Buscar essas oportunidades de desenvolvimento, né? Super legal. Com certeza. Raquel, e aí, mensagens finais? Então, pessoal, olha, foi um prazer, assim, imenso, e a gente está sempre pronto para poder contribuir de alguma forma, assim, né? Eu sempre digo que essa questão da inteligência emocional não é um lugar que você realmente chega. É um lugar que quanto mais você descobre, você sempre vai ter habilidades para aprimorar. E eu acho que eu gosto muito de pensar, né, Lucas, que da vida, assim, nós somos eternos aprendizes. Então, nós sempre vamos estar numa posição de estar aprendendo algo, né? E isso é muito lindo no ser humano, né? Porque isso não é o que me aconteceu ou o que fizeram de mim. É o que eu escolho me tornar a partir disso, né? E todos nós podemos escolher o que nós queremos nos tornar, o que nós queremos contar de agora em diante, né? Então, pode ser que você tenha vindo de um ambiente totalmente invalidante, de um ambiente totalmente disruptivo, de um ambiente onde nada disso, onde tudo isso é muito distante, né? Mas ainda assim, existe a última das liberdades, né? Que é o que eu vou fazer com isso, ou o que eu vou fazer a partir disso, né? Qual é a história que eu vou contar? Qual a história que eu vou contar e o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Exatamente. É daqui pra frente, nada de remoer o passado. Não é o meu trabalho, né? Não é o meu chefe, não é a pessoa que trabalha comigo. É sempre sobre o que eu quero fazer com isso. É isso aí. E trazer esse protagonismo, né? Cara, isso é ser protagonista, sem dúvida nenhuma. Protagonista raiz. Raiz. E lembrando que o protagonismo não é só sobre trabalho, né? É inclusive lembrar que ao 7º dia descansou, né? Perfeito. Então o descanso ele coroa o bom trabalho. Adorei essa frase, né? Então que trabalhemos, né? Que venhamos a trabalhar bem e que no final a gente se coroe com o descanso, com o reset, para que na próxima semana a gente também esteja bem. Com certeza. Adorei a conversa. Gerson, muito bom. Redes sociais. Gerson C. Alves, lá no Instagram. Segue lá. Muitas vagas. Em breve vão ter mais coisas, mas por enquanto a gente está lá compartilhando. Tem projeto novo no forno, né? Tem. Já tem novidade aí. Super legal. Raquel, redes sociais. Raquel Camargo 1. Raquel Camargo 1. Isso. Lá a pessoa vai ver a Raquel de que forma? Essa daí foi... Vamos lá. Vamos refazer. Lá ela vai ver você falando de quê? De casoterapia, boa. Isso. Lá a gente fala de tudo assim um pouquinho, né? Mas o foco principal é muito trazer essa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental de uma forma muito aplicável no dia a dia, né? Então, a temática talvez principal ali esteja muito relacionada, né? A questão de hábitos, a questão de disciplina, né? Mas também essa questão, né, de viver uma vida valiosa, de viver uma vida que faça sentido, uma vida que tenha propósito, né? Que seja preenchida de tudo aquilo que de fato pode nos trazer saúde mental, que seja um fator de proteção dessa saúde mental, né? Então, todo dia a gente tem caixinha de perguntas lá. Essa caixinha bomba. Vai lá. A caixinha é o ouro do perfil, gente. Porque eu posso, às vezes, não consigo, né, dar muita atenção, mas a caixinha sempre tá ali. E é uma coisa que eu realmente priorizo, dou muito valor a essas pessoas que de fato participam, né? Que eu acho que uma orientação ali realmente pode ajudar e contribuir muito. E aí a pessoa vai ver outras nuances, talvez, ali da minha vida pessoal, uma outra coisinha também, né? O Inacinho. Os meus sobrinhos queridos. Raquel, eu ia até falar mesmo da caixinha de pergunta, porque eu vejo com a presteza que você responde, né, de forma muito profunda, sempre muito carinhosa. Parabéns. Obrigada, muito bom. Obrigada. Pessoal, não deixem de seguir lucascorreia.gestão, protagonize.gestão. E venham protagonizar junto com a gente, que vocês, enfim, consigam realizar grandes coisas, que a gente de alguma forma consiga contribuir com vocês, que esse podcast, mais esse episódio tenha sido muito bom para vocês e que vocês tenham seguido minha dica de anotar, porque realmente teve muitos insights aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente, até mais. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.